Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre as minhas experiências com o estágio em uma escola municipal como professora de espanhol, tá bom? Eu fiz 2 estágios nessa escola e eles foram completamente diferentes, tá? Sim, eu fiz os estágios na mesma escola e mesmo assim foi bem diferente. Primeiramente, eu sou professora Eu sou professora em formação de espanhol e, como todas as faculdades, a gente tem que estagiar, fazer o estágio obrigatório. Eu fiz o estágio 3 e 4 nessa escola municipal e, assim, o estágio da gente, de quem faz licenciatura, é um estágio que a professora, tipo, basicamente cede as turmas dela pra gente dar as aulas no lugar dela. Então a gente tem que planejar as aulas, pesquisar as coisas, fazer atividade e tudo mais e dar as aulas, como a professora normalmente faz. Ok. Na minha primeira experiência, eu fiz isso em dupla com uma amiga minha da faculdade. Então, a gente basicamente dividia as tarefas e chegava na sala, a gente dava, tipo, uma dava uma aula X, a outra dava outra aula, e aí a gente dividia as horas de aula, basicamente, assim que era feito. Ok, só que a professora tem, tipo, umas 7 turmas pela semana, cada um com 2 aulas, e aí, no nosso primeiro estágio, a gente pensou que teria que pegar todos os grupos, todas as turmas da professora para poder dar o estágio. E a gente não, tipo, questionou o professor nem nada do tipo. Então, foi um erro nosso também, de ter pensado isso e sequer ter perguntado ao professor. E, bom, a gente basicamente pegou no primeiro estágio todas as turmas da professora, todos os assuntos que são dados para uma turma é passada em todas as outras, porque eles têm o mesmo nível, basicamente, mesmo sendo sextos e sétimos anos. Então, a gente planejava as aulas iguais para todas as turmas. E, ok, muitas turmas foram, tipo, amigáveis, receptivas, ajudaram muito, tipo, em relação a comportamento, a participação. Porém, a gente teve alguns problemas com algumas turmas. Teve com uma em específico que realmente me deixou muito mal, porque fui eu que tava dando a aula e eu realmente fiquei muito, muito triste com a situação, muito mal. Tanto que depois do acontecido, tipo, no outro dia, quando eu estava numa aula da faculdade, que eu falei sobre, eu simplesmente desabei chorando, porque foi uma situação de muito desrespeito e que me deixou realmente muito chateada. Então foi bem difícil esse primeiro momento no estágio da escola. Até porque a gente não tinha tanta noção do que poderia ou não fazer durante o estágio. Se a gente poderia, tipo, digamos, punir o aluno tirando ele de sala ou algo do tipo, a gente não tinha essa noção. Então, a gente só deixou seguir e, pela sorte divina, a gente simplesmente não deu mais aula para essa turma, então não tivemos mais problemas. Ok, foi isso basicamente. E então, o que mais rolou nesse primeiro estágio? A gente fez muitas atividades no quadro, os alunos não têm livro nessa escola, eles não receberam livro de espanhol. E isso torna as coisas ainda mais difíceis, porque já é muito difícil que um aluno queira ter aula de espanhol atualmente, aqui no Brasil, e é mais difícil ainda quando você tem que escrever tudo no quadro para eles copiarem no caderno, porque eles não querem. Eles reclamam que tem muita coisa no quadro, então, assim, é muito complicado você não ter um material de apoio, um material didático, para que eles acompanhem as aulas por ali. Então, esse já foi um ponto que deixou... que fez a gente ter alguns problemas na primeira parte, nesse primeiro estágio que eu fiz. E foi realmente bem complicado porque eu não... Porque na minha visão, o que a gente escrevia não era muita coisa.
Porque quando eu estava na escola, eu já tive professor que escrevia o quadro completo mais de uma vez durante a aula. Então, pra mim, não é nada, tipo, um quadro, metade de um quadro, três quartos de um quadro, alguma coisa do tipo. Então, mas eu tenho que entender que, tipo, são realidades diferentes. E hoje em dia é muito mais difícil as pessoas quererem escrever por conta da tecnologia em si e tudo mais. Então, a gente procurou, tipo, maneiras de melhorar isso, só que no final a gente continuou utilizando apenas a lousa, o quadro branco, porque a escola também, a gente não tem acesso também a muita tecnologia na escola, então é um pouco mais difícil, mas a gente tentou o nosso melhor nesse primeiro estágio, usando o máximo de coisas que dava pra gente usar, tipo, então foi basicamente isso. A experiência do primeiro estágio, ela não foi ruim, porém tiveram momentos que me deixaram muito chateada, muito triste, e não precisava ter sido daquela maneira, sabe? E por questões, tipo, de alguns alunos específicos que atrapalhavam a aula e tudo mais, porém foi um estágio ok, tá? Foi um estágio ok. Eu tive experiências boas, mas eu não consigo esquecer da experiência ruim que eu tive e foi o que realmente marcou esse primeiro estágio que eu fiz nessa escola. Tanto é que quando eu voltei agora pro segundo estágio, a única turma que eu tinha plena consciência que eu não queria ficar era essa turma. Então, foi bem complicado na minha cabeça. Enfim, eu tô tentando não ficar me lembrando disso, porque foi realmente um momento que me fez questionar se eu teria condições de dar aula para ensino básico. E eu acredito que não. Apenas por causa disso, porque você se formar em uma faculdade e chegar para dar aula, tipo, ter preparado a aula, ter feito escolhas que você acha que seriam interessantes para os alunos e você chegar e ser destratado apenas por ser um professor que está tentando fazer o melhor para a turma em geral, machuca e, e é muito difícil você lidar com isso mais de uma vez. Então, se você estiver vendo isso, você não é professor, você é um aluno, respeite o seu professor, tá? É o mínimo. Apenas respeite, mesmo que você não goste da matéria dele. Respeite. Mas tudo bem. Agora, esse segundo estágio foi completamente diferente. Por quê? Primeiro, eu fiz sozinha e o meu professor da matéria de estágio da faculdade me falou para escolher apenas 2 grupos, tipo, no máximo 2 grupos para eu dar as aulas. Então, eu peguei um grupo de 6º ano e um de 7º ano, que eles são completamente diferentes, tá? Mesmo tendo o mesmo nível, tipo, das aulas serem iguais, eles são totalmente diferentes em relação ao comportamento. O pessoal do 7º ano, eu acho que eles tiveram uma conexão maior comigo, então eles tinham um respeito maior, prestavam mais atenção quando eu tava falando e tudo mais. E quando eu reclamava, tipo, olha, vocês estão fazendo muito barulho, porque as primeiras aulas eu dava sozinha, tipo, a primeira aula a professora ainda não... Às vezes ela chegava um pouco atrasada, então eu tava ali sozinha. E eles me respeitavam. Se eu pedia, tipo, gente, senta, copia. Às vezes uns dão mais trabalho do que outros, sim, mas eles respeitavam. Então, me deixava muito feliz. Inclusive, essa turma me deixou muito feliz desde o início do meu estágio lá, porque eles foram muito legais comigo. E eles, tipo assim, me receberam realmente de braços abertos. E mesmo não gostando da matéria, alguns alunos, eles gostavam de mim. Então, eu fiquei muito feliz, realmente, com essa turma. E a turma do 6º ano era uma turma um pouco mais cheia. Alguns alunos não tinham a mínima vontade de fazer as coisas. E às vezes eles conversavam muito, sabe? Tinha gente que nem sequer queria copiar, então era um pouco mais difícil. Mas a maioria deles, tipo, eu conseguia levar as coisas numa boa, eu conseguia dar a aula numa boa, explicar todas as partes dos assuntos. E era isso.
Mas as reclamações que eu mais escutava eram: ai, tem muita coisa no quadro, escreveu muito. Então, era meio, gente, eu não tô escrevendo tanto. Só que pra eles era muito, então eu tentava entender e eles demoram muito a copiar. Então eu tentava entender o ritmo deles também, porque era um ritmo bem demorado. Então eu fazia o máximo possível de, tipo, pra eles escreverem mais rápido. Tinha uma galera que escrevia um pouco mais rápido e já começava a responder, me chamava, tirava dúvida e tudo mais. Só que a maioria deles demorava demais a escrever. E eu acho isso muito estranho, porque na minha época eu escrevia super rápido. Inclusive até hoje, só que, mais uma vez, são épocas diferentes e é totalmente diferente pra eles, tipo, copiar e digitar, coisas do tipo. Então eu acho que digitar pra eles é mais rápido e fácil do que escrever. Pra mim é muito mais rápido escrever. Mas enfim, no final eu dei 15, 16 horas de aula. No caso, 16 aulas, 15 aulas. E foi ótimo. Eu planejei as aulas, muitas vezes com a professora, tipo, algumas coisas que a professora já estava prestes a utilizar na sala, ou que utilizou em outras turmas, então eu unia o que eu planejava com o que a professora passava para eles quando eu assistia algumas outras aulas, e foi muito legal. Muito, muito, muito legal, porque eu tava sozinha, eles escutavam quando eu tava falando, eu não fui desrespeitada, tipo, não me desafiaram, coisas do tipo. Foram aulas que em alguns momentos foi um pouco mais difícil, mas que eu não passei por nenhuma experiência ruim nesse segundo estágio. Então eu fiquei realmente muito feliz. E ter percebido nas minhas últimas aulas, quando eu me despedi dos alunos, que eles iam sentir minha falta e que eles realmente, tipo, gostaram de mim, dando aula pra eles e tudo mais, me fez ficar, tipo, com um quentinho no coração. Eu fiquei realmente muito feliz por isso. Não por eles estarem tristes por eu estar indo embora, claro, mas, tipo, por eles terem realmente gostado de me ter como professora. Porque eu tenho muito medo de ser uma professora que só vai, tipo, por um caminho chato, mas eu tento ao máximo fazer o que funciona pra eles. E eu percebi que o que funciona pra eles é utilizar métodos de tradução e não de comunicação, não de comunicativo, e procurar assuntos que eles se interessem. Por exemplo, eu fiz uma aula sobre futebol, fiz uma aula sobre esportes em geral, e eu percebi que eles gostaram dessas aulas, mesmo que eles não tenham falado, tipo, isso exatamente pra mim. Dá pra perceber que eles gostaram. E basicamente é isso. O que fica pra mim, tipo, de aprendizado é que eu não preciso ficar me desgastando pra que os alunos prestem atenção em mim, porque é a obrigação deles, tipo, tá ali e ter um mínimo de respeito. Então, se eu não sou respeitada, eu não tenho que aturar isso. Então, eu simplesmente não. Eu apenas não, sabe? Se eu tô sendo desrespeitada, eu não continuo. Tipo, não é que eu paro a aula, é só que eu vou esperar até o momento que eles vão me respeitar. Que é o mínimo, o mínimo do mínimo pra uma pessoa, tipo, atualmente. Sempre foi o mínimo. Você ter respeito, porque respeito é uma coisa, tipo, básica. E se você não tem respeito pelo seu professor, então é isso. Sabe? É ridículo. E também que eu não necessariamente sou obrigada a fazer mil e uma coisas dentro de sala para que eles entendam um assunto, para que eu chame a atenção deles, e sim que eu use assuntos que eles curtam. Por exemplo, o futebol e esportes, que eu sabia que as turmas gostavam muito. Então, eu fui por esse caminho porque, além de eu ter um bom conhecimento disso, eles gostam. Então, dá pra você perceber que esse tipo de coisa é legal.
Eu também gosto de dar indicações musicais e de filme ou série. Todas as minhas aulas eu coloquei indicação de música e indicação de filme ou de série. E falo, olha, não é obrigatório, mas estou botando aqui pra quem quiser. E é isso. Porque muitos deles fazem as coisas só porque é obrigatório. Mas eu não quero que seja uma coisa obrigatória. Eu quero que eles tenham vontade de ir atrás, sabe? Então eu deixo ali a minha indicação. Eles vêm e aí eles decidem se eles querem ou não. E é basicamente isso. Essa segunda experiência no estágio realmente me deixou muito feliz. Muito, muito, muito feliz, de verdade. Eu tava com muito medo de dar aula sozinha. E no final deu tudo certo. Eu estou nas nuvens, basicamente. Porque... não sei, eu tava esperando uma coisa que foi totalmente diferente do que foi. É isso, gente. Essas foram as minhas experiências, tanto no primeiro estágio que eu fiz, quanto no segundo. E assim vocês podem ver, basicamente, que, tipo, não é porque é no mesmo local que as coisas vão ser sempre iguais. Então, guardem isso pra vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? É isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!